Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Serri para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Convocado pela senhora Tânia às 14 horas e 15 minutos. Vamos lá. Ata da 55ª sessão ordinária em 31 de maio de 2005, presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente Leira do Flamengo, primeiro vice-presidente Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Cláudio Cavalcante, Luiz Carlos Ramos, Paulo Serri, Marcelino da Almeida, Jerominho, Argemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Guilhermar Coelho, Dr. Carlos Eduardo, Stepane Ercecian, pastora Márcia Teixeira, Carlos Caiado, Lucinha, doutora Dilson Soares, João Cabral, Márcio Pacheco e Renato Moura. 17, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Renato Moura. Encerra-se a sessão às 17 horas e 10 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem manifestar. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Esgotada a primeira parte do tempo destinado ao grande expediente, passa-se a sua segunda parte. Não há orador inscrito. A palavra está franqueada. Não havendo... A palavra franqueada falará Sua Excelência, a nobre vereadora Cristiane Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa tarde a todos. Gostaria de comunicar-lhes o seguinte aviso. Em conversando com o nosso presidente Ivan Moreira, pleiteei a volta das extraordinárias para as quartas-feiras para votação de projetos dos vereadores. E o presidente deu um recado que eu achei muito importante, inclusive eu vou transmitir a vocês, porque eu concordo com ele em gênero, número e grau. Ele disse que os vereadores, tudo bem que ele concorda, que façamos a extraordinária para votar os projetos dos vereadores, mas que os vereadores também estão perdendo uma grande oportunidade de estar transformando seus projetos em lei a partir do momento que deixam de comparecer à Câmara para derrubar os vetos do prefeito e transformar seus projetos em lei. E que ele, então, não se incomodaria de estar fazendo isso para a gente, das extraordinárias, após o horário das ordinárias, para que, então, nós votássemos os nossos projetos e que nós não deixássemos, não nos furtássemos de legislar e ver nossas ideias e nossos pleitos virarem lei em benefício da comunidade, da população do Rio de Janeiro que nos elegeu. Então, eu estou aproveitando para passar esse recado e ver se hoje mesmo, com a votação da LDO, na extraordinária de hoje, nós já conseguimos incluir alguns projetos que não sejam polêmicos para a votação ainda hoje. Dito isto, era isso que eu tinha para falar, senhoras e vossa excelência, agradeço a oportunidade e até daqui a pouco. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira dela fazer uso, a presidência suspende os trabalhos até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Obrigado. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo.
Requer a mesa diretora forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, José Pereira de Oliveira Júnior. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, então tem que trocar tudo. Bem. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Sebastião Porto. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 732/2002, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que torna obrigatória a colocação de preços em cada produto exposto para a venda nos supermercados e outros estabelecimentos do gênero. Terminais liberados. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadores ausentes, compareçam. Painel registra a presença de 40 senhores vereadores. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vamos votar. Vereadora Andréa, Argemiro, Aspásia, Brizola, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dionísio Lins, doutor Adelino, doutor Adilson, doutor Jairinho, Edson Santos, Eleomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Mauro, Jorginho, Lilian, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Nadinho, Pastora Márcia, Patrícia, Paulo Serri, Renato Moura, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sami Jorge, Sueli, Tereza Berg, Stepan, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Mariz. Especial em regime de urgência, discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2191/2004, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de educação alimentar nas escolas municipais. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. Senhor presidente, eu estava aqui em meu gabinete, até aguardando os parlamentares que assinaram um pedido de CPI, de minha iniciativa, tomaram a iniciativa de me questionar do motivo pelo qual eu não assumi, fiz parte da CPI. E aqui tem uma nota no jornal Extra, que as pessoas devem assumir em toda a sua integridade. Não adianta falar no jornal e depois chegar aqui no plenário como se nada tivesse acontecido. Tem que ter consequência em seus atos. A nota diz o seguinte: os parlamentares que assinaram pedido do vereador Edson Santos para a criação da CPI para investigar suspeitas de fraude na licitação da merenda escolar da Prefeitura vão cobrar explicações. 2 semanas depois, o vereador, que seria obrigado a sair da mesa, desistiu de participar da CPI que ele mesmo criou. Bom, eu quero já antecipar dizendo o seguinte: o pedido de CPI, ele não determina que aquele que o faz, sendo membro da mesa, dela faça parte. O impeditivo é da mesa.
É o fato de ser da mesa e o regimento não nos permitir presidir comissão parlamentar de inquérito ou fazer parte de comissão permanente. Essa é uma questão. Segunda questão é referente ao quadro da Câmara. A composição da Câmara não possibilita... Me concede uma parte, vereador? Vereador, se Vossa Excelência já está aqui há alguns meses, deve saber que em questão de ordem não é possível dar a parte. Daria com muito prazer se fosse uma intervenção, mas isso é uma questão de ordem. A composição da casa não nos permite trabalhar, investigar, né, com profundidade, questões da administração pública. Está aí a CPI da saúde. Queria informação aí há quantas andas a CPI da saúde. Quando o secretário de saúde vai vir aqui à Câmara? Está aí o Hospital Souza Aguiar e vários hospitais do município sem ter condição de funcionamento. E aonde está essa CPI? Não basta o vereador ir lá na coisa e fazer uma performance para sair no jornal. Tem uma comissão parlamentar de inquérito que não está tendo consequência no trato da investigação. Posso dizer mais, senhor presidente? A comissão do Prev Rio, a comissão que foi instalada para investigar o rombo do Prev Rio, onde é que anda? Quantas audiências essa comissão teve? E por que não teve audiência? Porque a maioria da comissão é ligada ao governo. A maioria da comissão é ligada ao governo e não tem interesse em levar à frente algo que é de interesse público, que é de interesse dos servidores do município do Rio de Janeiro. Então, eu estou aqui já há algum tempo, tem 17 anos que eu estou aqui nessa casa, e as pessoas devem me conhecer minimamente. Talvez aqueles que tenham levantado esse questionamento à imprensa não tenham conhecimento do meu procedimento. Eu acho que hoje não é adequado para nós, da oposição, pedirmos comissão parlamentar de inquérito, que seremos no meio de 4 ou 3, aonde esses 4 ou 3 irão definir os rumos da CPI, quando a CPI vai reunir, quem será convocado, quando será convocado, qual o relatório da comissão. Eu indago uma comissão onde o presidente da comissão é o líder do governo, a relatora, a vereadora Rosa Fernandes. Essa comissão vai ter condição de ir a termo e fundo na investigação da questão do Prev Rio? Vossa Excelência pode declinar, inclusive, os nomes que estão na CPI. Hoje eu conversei com um vereador que estava na CPI está na CPI da Merenda, esse vereador preocupado. Quero dizer aos vereadores que os dados que eu tenho serão disponibilizados ao conjunto de vereadores da comissão. Falei, inclusive, com o vereador Jairinho. O que eu tiver referente à merenda, vou passar às mãos da comissão. Passar às mãos do vereador Jairinho, que tem demonstrado o interesse em investigar essa questão. Agora, que o vereador Jairinho terá dificuldades? Terá. É da política. É da política. Quem está ligado ao prefeito não vai querer ir a fundo numa investigação que vai colocar a administração pública sob cheque. Tem uma outra questão que está acontecendo agora, recente, quente, que é exatamente o problema da prorrogação do prazo de concessão da Marina da Glória. O secretário de Esporte diz: a Marina da Glória, a concessão esgota em 2007. A prefeitura vai renovar, vai prorrogar esse prazo para mais 20 anos. Para mais 20 anos. Era necessário ter uma investigação aqui na casa, uma fiscalização sobre isso? Era. Mas a composição da Câmara não nos permite ir a fundo em investigações que vão ao encontro do interesse público, da população da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, senhor presidente, no que se refere, inclusive, à questão do Prev Rio, eu estou colocando na ordem do dia de hoje a convocação do secretário Índio aqui na casa, do presidente do Prev Rio aqui à casa,
porque esse também é um instrumento de investigação. É um instrumento de investigação. E eu quero ver se teremos condição de prosperar nesse ato de convocação, né, do secretário de administração e do presidente do Prev Rio. Prev Rio, que está com um rombo de 325 milhões. Então, eu quero, inclusive, me adiantei a fim de esclarecer aos vereadores, não me nego a dar continuidade a essa polêmica e a esse debate. Não me nego. Estou aqui exatamente para isso. Mas Vossas Excelências já sabem de antemão, né, o que me motivou a não fazer parte da comissão. Porque eu seria a minoria da minoria. Eu estaria ali para assinar o relatório. O vereador Jorge Mauro, que é membro da comissão, aqui está ao meu lado dizendo, é verdade. Então, pô, mais do que isso, é dispensável. É dispensável. Eu queria que efetivamente nós, parlamentares, independente de partido, estivéssemos cuidando, sim, da questão da saúde, estivéssemos cuidando do problema da aposentadoria dos servidores do município, que o prefeito, ao invés de pagar o Prev Rio, quer cobrar do Prev Rio, quer tirar dinheiro do Prev Rio. Queria que a gente estivesse investigando isso. Queria. Quero que a gente investigue, que a Câmara impeça o Executivo de fazer uma prorrogação, que é um presente pessoal ao grupo que explora a Marina da Glória, sob a capa do manto dos Jogos Pan-Americanos, estender essa concessão por mais 20 anos. Indago a vereadora Patrícia Amorim, que inclusive é presidente da comissão especial que trata dos Jogos Pan-Americanos, se é dessa forma que a gente deve trabalhar, gente. Se é assim, o Executivo faz o que quer aqui nessa casa, na cidade, e essa casa está com os olhos fechados. Essa casa tem os olhos fechados a questões que são do interesse da população, são de interesse da cidade, porque esse prefeito e esses vereadores vão passar, mas a cidade e a população hão de continuar. Então, eu acho que esse princípio da impessoalidade, da moralidade, da probidade, deve ser observado quando a gente assume a função de vereador. E responda aí aos colegas vereadores que foram ao Jornal Extra para levantar esse questionamento, eu devolvo com outro questionamento. Vamos levar a fundo as investigações que a cidade está exigindo, seja do Prev Rio, seja da saúde, seja essa agora da Marina da Glória. E aí sim, poderão me cobrar se eu dela não estiver participando. Palavra, vereador Nadinho. Senhoras e senhores vereadores, nobre vereador Edson Santos, Vossa Excelência me fez um esclarecimento muito feliz, porque o que eu estava ouvindo nos corredores da casa era que Vossa Excelência estaria abrindo mão de estar na CPI por motivo de ameaças. Então eu quero dizer que eu estou solidário a Vossa Excelência, que nós não vamos admitir que vereador seja ameaçado por quem quer que seja para largar a CPI, atingindo a quem quer que seja. Então está aí o meu registro. Pela ordem, vereador Brizola, Rosa Fernandes. A seguir, Brizola Neto. Após o vereador Brizola, Patrícia Amorim, Jorge Mauro, Leila e Edson Santos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria dizer ao vereador Edson Santos, em primeiro lugar, que eu não sou relatora da comissão. Eu sou presidente da comissão. Desculpa, eu inverti os papéis. O vereador Serri, que é Mas não é a mesma coisa, não, apesar de ter invertido os papéis. Segundo lugar, vereador Edson Santos, já houve a primeira reunião da comissão, onde já definimos os 5 primeiros convocados a participarem da CPI, dia e hora. Então, o vereador Edson Santos não está informado com relação às convocações que já estão sendo feitas, vereador.
Além disso, vereador Edson Santos, independente de fazer parte do governo, eu nunca me afastei das minhas obrigações e do meu papel nessa casa. Portanto, eu não admito que o vereador Edson Santos coloque em dúvida a minha lealdade enquanto vereadora e cumpridora das minhas obrigações. Nunca quis fazer parte de nenhuma CPI nessa casa. E por um apelo da bancada, eu estou participando pela primeira vez de uma CPI. Quando houve a CPI da saúde, em que me pediram para participar da CPI, fiz todas as convocações que deveriam ter sido feitas. Vereador Fernando Guzmão está aqui e não me deixa mentir. A única pessoa que compareceu para participar da CPI da saúde foi a representante do CREMERGE. O restante não compareceu e nem por isso eu deixei de convocar o secretário, o sindicato, que não compareceram. Bom, por outro lado, eu queria deixar claro que estou aberta a sugestões dos demais companheiros que queiram trazer nomes para participarem da CPI, para serem convocados na CPI. Aliás, os membros da CPI têm toda a liberdade de dar sugestões e de participar. Nessa reunião, os que estiveram presentes tiveram a oportunidade de dar nomes e instituições a serem convocados para a CPI. Portanto, o vereador Edson Santos não pode fazer nenhuma avaliação em relação à vereadora Rosa Fernandes em CPI, porque pela primeira vez eu estou participando de uma CPI nessa casa. E não faço a menor questão de estar na presidência dessa CPI. Então, fui eleita sem comparecer à reunião. Agora, vereador Edson Santos, o senhor sabe tão bem quanto eu que estou sempre atenta, alerta e obediente, independente de não ser escoteira, para receber todas as sugestões que Vossa Excelência ou qualquer outro vereador da casa queira oferecer à CPI. Se a CPI não for convocada, não acontecer, os participantes não comparecerem ou não forem convidados ou convocados a comparecer, o vereador Edson Santos, então terá o direito de colocar sob suspeita a participação da vereadora Rosa Fernandes. Queria dizer ao vereador Edson Santos, que pode registrar, que no dia 28, às 10 horas da manhã, a Procuradoria-Geral do município está convocada. No dia 10/8, o presidente Previ-Rio está convocado. No dia 18/8, a Secretaria Municipal de Administração está convocada. No dia 25/8, o secretário de Fazenda está convocado. E dia 6/9, dia 13/9, já foram reservados para o pessoal da Associação do Previ-Rio e do Conselho serão também convocados a participar da CPI. Essa foi a primeira etapa de levantamento de convocações e espero que o vereador Edson Santos contribua com outros nomes e com outras informações que possam acrescentar o trabalho da comissão. Pela ordem, vereador Brizola Neto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que é muito importante a gente estar debatendo essa questão aqui na casa, até porque foi um dos primeiros pontos que eu consegui observar e ver que era muito importante a gente providenciar algumas mudanças na nossa casa para que ela pudesse funcionar efetivamente e cumprir o seu papel republicano de poder legislativo. Eu concordo com o que falou aqui o vereador Edson Santos, que infelizmente a nossa casa ela não está fazendo CPIs. Não há de se falar aqui em comissões parlamentares de inquérito.
né? Porque uma comissão parlamentar de inquérito, a gente pressupõe que ela busca a investigação dos fatos, busca a apuração das questões que são relevantes para esclarecer a casa e a opinião pública do que está acontecendo. E a gente está vendo claramente que não é essa, né? não é essa prática que tem ocorrido com as CPIs que tiveram êxito aqui na casa. Um exemplo claro foi a CPI da saúde, que eu gostaria até de ouvir o próprio vereador Rubens Andrade, que foi o propositor dessa CPI, a que resultados efetivos foram conseguidos e conquistados com a CPI da saúde. E é muito simples a gente identificar por que a casa não anda. É muito simples a gente identificar o porquê que essa casa está engessada. É somente a gente ver como se formam e como é composta a CPI. Eu tenho aqui, por exemplo, o Diário Oficial, que mostra a composição desta última CPI, proposta pelo nobre vereador Edson Santos. Está aqui, diz aqui assim: designar pelo bloco da Frente Parlamentar por um Rio Mais Feliz, 2 vereadores, o vereador Jairinho e o vereador Jorge Mauro. Designar pelo Partido da Frente Liberal, o vereador Luiz Humberto e o vereador Vanderlei Maris. A vereadora Andréia Gouveia pelo Bloco Parlamentar Alternativa do Rio e as demais suplências. Eu pergunto para vocês, com essa formação de blocos que se tem aqui nessa casa, uma formação que não respeita partido, uma formação que não respeita sequer uma proposta programática. Esse é um bloco que tem aqui, é um bloco camaleão, é o bloco que cada hora está de uma cor, né? É o bloco que ora é governo, ora é oposição, de acordo com os interesses, sabe-se lá de quem. Então é essa composição que desrespeita a República, que desrespeita os partidos, é que faz essa casa não funcionar. É lamentável que a gente no mês 6, que a gente já está no mês 6, que a gente só tenha até o momento votado os vetos do prefeito, que a casa não seja capaz de se mobilizar contra a atitude desse prefeito, que ignora a Câmara de Vereadores, acha que o nosso trabalho aqui é uma porcaria que não deve ser nem sequer olhado, nem sequer observado, porque a maneira como ele veta os nossos projetos é de alguém que nem sequer tem o trabalho de ler os projetos que são enviados a ele. Então eu acho que os vereadores eles deviam olhar um pouco mais pelo papel que nós estamos representando aqui e, sabe, perguntar para si mesmo, será que foi para isso que nós fomos eleitos? Será que a gente foi eleito para ser um simples despachante do prefeito aqui nessa casa? Sabe, eu acho que é muito importante promover uma mudança nessa casa, uma mudança que já foi proposta e que parece que tem sido até deixada de lado. A gente entrou com um projeto de lei que muda a formação dos blocos nessa casa, faz os blocos serem legais, legítimos, constitucionais, republicanos, através dos partidos políticos. E esse projeto está na pauta, mas semana após semana ele vai indo mais para longe da pauta, a votação desse projeto vai ficando mais distante, porque toda semana tem 50, 60 vetos do prefeito para a gente votar. Então é lamentável a gente estar aqui nessa casa sem poder trabalhar, sabe? E aceitar passivamente o que o Executivo faz com a gente. Eu vou aproveitar até para distensionar um pouco o ambiente, eu quero fazer uma referência também que eu fiquei muito feliz de ler hoje no jornal e fazer um agradecimento, um elogio, assim, olha, dizer assim que todos os governantes deveriam se mirar nesse exemplo, que é o exemplo logo de um petista, por incrível que pareça, em relação à educação, que é o prefeito de Nova Iguaçu, Lindenberg Faria. Prefeito de Nova Iguaçu, Lindenberg Faria, mesmo sendo do PT, que foi o partido que mais criticou o programa do CIEPS, olha, teve a grandeza, sabe, de reconhecer que essa é a solução para a educação no país e está implementando lá em Nova Iguaçu, um município com dificuldade, um município que tem o orçamento apertado, está implementando a escola de turno integral lá, no mesmo modelo do programa do CIEPS. E é lamentável que aqui no Rio de Janeiro, um prefeito que nasceu no PDT, teve a oportunidade e o privilégio de conviver com mestres como Darcy Ribeiro e parece que, infelizmente, não soube aprender a lição. Muito obrigado. Vereadora Patrícia Amorim, palavra pela ordem. Senhor presidente,
senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de começar a minha fala respondendo ao vereador Edson Santos, que me convocou a esse microfone a dar alguma explicação, se eu sei alguma coisa sobre o projeto da Marina da Glória. A minha preocupação, vereador, é a sua, né, porque é a nossa. E tanto eu estava preocupada com isso que fui hoje ao presidente Ivan Moreira, antes da sessão, exatamente saber o tempo da concessão, porque a lei que foi aprovada de 50 anos de concessão foi uma lei anterior ao meu primeiro mandato. Portanto, eu não tenho total esclarecimento se a concessão da Marina da Glória entraria nessa legislação. Então, eu aguardo da presidência uma resposta em relação a isso. De qualquer maneira, a informação que eu tenho é que em janeiro, que não é uma informação oficial, eu tenho essa informação, mas ela não é oficial ainda, em que a Marina da Glória teria, em janeiro de 2007, completado 20 anos de concessão, e a proposta seria que, em função da necessidade de fazer obras para se abrigarem os barcos nas competições de vela e também um novo pier, no valor de 80 milhões que eu tenho pelo jornal também, eu não tenho oficialmente isso, teria dado mais 30 anos de concessão à Marina para explorar o local, ter mais 30 anos de concessão, completando então os 50 anos. Essa é a informação que eu tenho, mas não é oficial. Porém, na quinta-feira que vem, dia 9, em função até da minha declaração no jornal hoje, no Globo, eu consegui entrar em contato através, por ser presidente da comissão que acompanha os trabalhos do Pan-Americano, e o comitê organizador dos Jogos, contando com a presença do secretário executivo Carlos Osório, que não veio à audiência pública, não pôde vir, e virá no dia 9, na quinta-feira, às 14 horas, aqui no nosso auditório, fará a apresentação do orçamento para os vereadores. Então, na quinta-feira, todos os vereadores serão convidados para assistir, a partir das 14 horas, uma apresentação do comitê organizador dos Jogos em relação ao orçamento que foi apresentado ontem pela imprensa, né? De certa forma, a comissão ficou bastante envaidecida e viu o seu trabalho realizado quando fez a audiência pública, em que, na audiência pública, foi detectado que não havia orçamento para os Jogos Pan-Americanos. E acredito que, em função da audiência pública, tem acelerado, não vou dizer pressionado, mas tem acelerado essa finalização do orçamento que estava ainda em estudos. Orçamento esse que nós questionamos, com certeza, como todos os cidadãos do Rio, porque subiu muito, e que nós poderemos, então, na quinta-feira, trocar essa informação com o comitê organizador. Então, em cima disso, é que eu vim fazer a minha fala, prestando esclarecimento para a Câmara de Vereadores, que é um trabalho que a comissão que acompanha os Jogos Pan-Americanos vem fazendo de uma forma árdua, implacável, como eu falei desde o começo, em que não termina aqui, apenas iniciou-se há 3 meses atrás e vai continuar no acompanhamento desses trabalhos. Qualquer dúvida que eu possa esclarecer, porque o orçamento nós não tivemos aqui na audiência pública e também não fomos convidados ontem, mas de qualquer maneira o comitê organizador reconheceu a importância da comissão e virá fazer essa apresentação para os vereadores, somente para os vereadores. Então era isso que eu tinha para dizer, obrigado. Palavra pela ordem, vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ratificar as palavras do nobre vereador Edson Santos a respeito da CPI. Até porque o vereador se colocou à disposição, se ele fosse presidente, de abrir mão do cargo que ele tem de vice-presidente para poder apurar. E conversamos e foi colocado para ele que quem decide é a maioria dos membros dessa casa. E eu, como fazendo parte, disse para ele que não poderia votar nele, até porque eu já tinha assumido o compromisso.
Então, quando a gente vê matérias, a gente chega à conclusão, e matéria de jornal, matéria de revista, cada um escreve como quer. Eu, por exemplo, estou aqui, tive o prazer de estar aqui com o grande advogado Michel Assef, o meu advogado de vários jogadores, e eu vinha questionando a ele a respeito de umas palavras que foram colocadas na boca do jogador Ronaldinho, que é um fenômeno que faz participações a respeito do negro. E eu questionei ele, até por ser amigo, e vejo que o que o Ronaldinho falou é que na Europa as torcidas estão discriminando os jogadores de pele negra. Ele que tem a pele mais clara é confundido e por isso ele não sofre esse tipo de discriminação. Só que o jornal, estão estampando ele dizendo que não é negro. Mas o que me traz aqui é dizer que eu não acreditava. Até questionei o Michel Assef sobre essas palavras. E ele colocou a palavra de um jogador que é ídolo nosso e que faz campanha do Unicef, que não poderia estar dizendo que não é negro, Até é uma questão que a gente não entende. Mas eu estava perguntando ao doutor que a gente vê, e isso é uma providência até que nós temos que tomar, os médicos, que eu tive um filho que está aqui. Um filho meu, cheguei e está escrito aqui na cor da criança, num documento para registrar, branca. Se eu não conhecesse a minha mulher, já achava que o filho não era meu. Então isso é que faz uma discriminação. Eu estou vendo aqui outro documento de nascimento também que tem pardo. Na época de hoje, isso não é admissível que os médicos estejam colocando isso. Então você está aqui num documento escrito isso. Se eu vou lá e tenho uma questão contra a minha cor, eu não sou mulatinho, azulzinho, negro de alma branca, eu sou negro mesmo, me orgulho de ser negro, ter nascido numa favela do Jacaré e me orgulho de ter amigos também branco, porque eu acho que a discriminação é de ambos os lados, Essa é uma realidade. Quem não tem problema de discriminação, eu acho que a gente aqui temos que tratar com seriedade. Mas acho que os médicos e a imprensa têm que tratar com seriedade alguns problemas. O vereador Edson Santos, conversando comigo, viu que era voto vencido e ninguém ia botar ele na presidência. Então ele se colocou e colocou bem claro quando nós conversamos. Então você viu uma nota dessa. O Ronaldinho também dá uma declaração e passa também, em certo momento, a não querer ser mais negro, Se ele não for negro aqui dentro do plenário, não vai existir muito que não vão dizer que são negros. Mas eu vou mais longe. Se eu, por exemplo, tivesse ido para algum baile funk, talvez o jornal dissesse que o vereador Jorge Mauro, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, estaria indo para um baile funk. Mas outras pessoas podem ir, E vir, que é um direito, a qualquer hora da noite. Eu é que não posso. Até porque se eu for 4 horas da manhã num baile funk, eu fui atrás de alguma coisa, vou ser questionado, é um parlamentar, está o que fazendo. Agora tem pessoas que podem tudo. Isso que é o direito que se tem no parlamento. Um jogador que é ídolo, um jogador com a fama que tem o Ronaldinho, colocarem palavras na boca do jogador dizendo que ele não é negro. Questionei o advogado dele, que falou, bom, e está aqui o que ele falou. Isso nos dá um alívio, que eu acho que eu ia ficar muito triste em saber que tem um jogador que é o nosso ídolo, não querendo ser negro. Mas 70%, Cláudio Cavalcante, da culpa disso, está aqui. É o médico que pega uma criança, que são filhos de negro, e escreve branco. Está aqui branco. Como é que tu vai registrar uma criança? Chega lá, se dá esse documento, o médico mete branco, Então não tem pardo, não tem... eu, por exemplo, sou pardo, um negro desse pardo. Então acho que os médicos também têm que reaver a avaliação quando eles dão a cor da criança. Essa é a questão de ordem, e justificar que o novo vereador Edson Santos, sabendo que seria voto vencido, não podia fazer parte dessa comissão. Obrigado, senhor presidente. O médico era daltônico. Sou eu. A presidência anuncia a presença do nosso deputado
Michel Assef. Rubro-negro. Palavra pela ordem. A também rubro-negra Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quando meu querido vereador, amigo, que eu considero, para mim, Edson Santos é uma das pessoas mais íntegras que eu convivo nesta casa com meus 4 anos de mandato. O Edson, eu tenho uma gratidão, inclusive, com ele, porque quando, covardemente, o ex-vereador Índio da Costa me caluniou nesta casa, Edson Santos ficou tão revoltado que veio aqui tomar satisfação. Foi a única defesa que eu tive nessa casa. E eu era vice-líder do PFL, a maior bancada desta casa. E foi o PT que me defendeu. Eu tenho essa gratidão com Edson Santos. Eu queria, meu vereador Edson Santos, como vereadora que defende o Parque do Flamengo há 15 anos, ininterruptos, numa luta que eu comecei como presidente da Associação de Moradores e Amigos do Flamengo. Então, nesses anos, eu acompanhei a Marina da Glória e as empresas que tinham a concessão. E pela primeira vez, a Marina está tendo uma concessão de alta qualidade. O projeto de revitalização da Marina da Glória, ele já passa por 8 anos. Vem desde o prefeito Conde. Foi criada uma comissão especial na época, com o escritório do Roberto Burlemax, que hoje, quando a Marina procurou eles, entregou o escritório do Burlemax, porque o Parque do Flamengo, ele é todo tombado. O Parque do Flamengo, apesar de ser o parque hoje maior do mundo, à beira-mar, sempre teve dificuldades. Então, eu venho nesses anos, com muito custo, conseguindo que ele seja revitalizado através dos prefeitos, não como ainda ele merece, e a cidade do Rio de Janeiro. Então, o projeto da Marina, ele vai revitalizar o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai ter centro de convenções, ele vai ser um Bayside à beira-mar, ele vai ter um espaço esportivo, um aquário. Vai ser da maior importância para a cidade do Rio de Janeiro e para o Parque do Flamengo. Esse projeto é anterior ao Pan-Americano. Então, ele passou por todas as comissões, pelo IFAM, passou pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Houve toda uma preocupação nesse projeto para não ser nenhuma agressão ao Parque do Flamengo e à beleza ímpar da Baía de Guanabara. Então, quando se tem uma empresa séria, com a proposta séria, o que a Prefeitura fez, ela renovou um contrato de concessão dentro das exigências que permite a lei das concessões, que toda concessão, desde que esteja sendo cumprido todos os compromissos, ela pode ser renovada automaticamente. Quem vai ter milhões para investir na Marina da Glória? Então, eu peço ao nobre colega, meu querido Edson Santos,
que façamos uma visita à Marina para ele conhecer o projeto e ver a seriedade do projeto. Porque no Brasil, muita coisa não dá certo, é em cima de pessoas que querem atrapalhar. Tudo tenta entrar na justiça e muitas coisas não aconteceram nesse país. Quando eu fiz pesquisa urbana, há 10 anos atrás, há 10 não, há 15 anos atrás, da cidade do Rio de Janeiro, em um estudo elaborado do metrô, em cima do Museu da República, do Museu da Imagem e do Som e do Arquivo da Cidade, e de várias entrevistas, foi descoberto que, na época do General Dutra, a Light queria fazer o metrô do Rio de Janeiro inteiro, mas ele queria a concessão de 100 anos. E, na época, o General Dutra disse: eu não vou entregar o país, dar 100 anos para a Light. E hoje continua a maior dívida do estado do Rio de Janeiro, o metrô. Então, quantas coisas podem ser feitas hoje com a parceria da iniciativa privada, livrando os cofres públicos de grandes despesas. O mundo tem que caminhar, o Rio não pode andar para trás. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edson Santos. A vereadora Leila está me convidando aí, a Marina, acho que outros deveriam ir também para ver o projeto, que deve ser belíssimo, e o contrato de concessão. Sendo que o contrato de concessão, eu estou solicitando à administração pública nos enviar a partir de um requerimento de informação, assim como não deve ter, que é o edital, né, mas eu quero dizer à vereadora Leila que isso não exclui a possibilidade da licitação, porque o artigo 3º da Lei 8666 diz o seguinte: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, ou seja, a igualdade de tratamento entre os competidores, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Quem nos garante que é esse projeto que é o mais vantajoso, né, para a administração pública, para a cidade do Rio de Janeiro? Tem que haver a confrontação com outros postulantes a administrar a Marina da Glória. E ainda diz: e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa. Eu acho que nada disso está sendo observado quando o município vai renovar um contrato a vereadora Patrícia Morim diz que não é nem 20, é por 30 anos da Marina da Glória, contrato este que foi assinado no final do governo Marcelo Alencar. Depois do governo Marcelo Alencar, nós tivemos governo César Maia, governo Conde, governo César Maia e governo César Maia. Bom, meus amigos, vamos e venhamos. Vamos e venhamos. E quando se fala da possibilidade de prorrogação, houve uma prorrogação, inclusive, no município, de prazo, dilatação de prazo, que foi da linha amarela. Mas ali tinha um instrumento para verificarmos a oportunidade ou não daquilo ser feito, que era exatamente a garantia do equilíbrio econômico-financeiro e o retorno dos investimentos realizados pela concessionária que construiu a linha amarela. Agora, a Marina da Glória está ali pronta, está ali já operando. O que é que justifica
a administração pública fazer um novo contrato por 30 anos de exploração daquele equipamento público, porque aquilo ali é um equipamento público, o que justifica? Então isso é que precisa ser esclarecido. Nós estamos fazendo requerimento de informação. Caso se confirme a intenção do município em levar à frente essa prorrogação de concessão, nós vamos chamar o Tribunal de Contas, o Ministério Público, para se posicionar sobre essa questão. Vamos à Justiça, porque o município, o poder público, ele deve preservar e estar voltado principalmente para o atendimento ao interesse público. Agora, o que eu vejo nessa prorrogação de mandato, de concessão, é que apenas a operadora da Marina da Glória é que vai ganhar nessa história. Por que não abrir, chamar um edital, senhor presidente, de licitação, onde vários postulantes vão se apresentar, com vários projetos, várias propostas sobre a Marina da Glória, e a administração pública escolher o que for mais vantajoso para a municipalidade? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Não é se o projeto é bonito, se ele tem vantagens ou não, mas será que em confrontação com outras propostas de operação daquele equipamento público, né, a proposta desse setor que hoje já opera a Marina da Glória será a mais vantajosa? Essa que é a questão que precisa vir à luz do dia, ser explicada com tranquilidade aqui para essa casa. Senhor presidente, por fim, queria que ele aumentasse o som aí para mim, que a coisa mais difícil é a gente falar e não ter o eco da nossa voz, né? Então, tendo o eco de outras coisas. Mas eu tive aqui notícia, fui informado, uma pessoa veio aqui, me dizer o seguinte: esse cidadão, ele é um cidadão que trabalha com lixo, é um cooperativado de lixo urbano e atua ali na área da Barra da Tijuca, embaixo do viaduto. Ali existe uma cooperativa. Há muito tempo é que há a intenção da administração, da prefeitura, da Conlurb, em excluir essas cooperativas da possibilidade, né, da catação do lixo, enfim, e de as pessoas ali, os cooperativados, terem seu sustento a partir do trabalho com lixo. E eu sempre achei e continuo achando que o papel da administração pública é exatamente de dar as condições para que esses cidadãos possam desenvolver a sua atividade, com isso, né, contribuir para o bem da coletividade, enfim, contribuir para a sociedade e ter seu ganho. Esse é o princípio, né, que me leva a defender as cooperativas de catadores de lixo, que inclusive são pessoas que, se não fizerem isso, não terão de onde tirar o seu sustento. Há algum tempo atrás, alguns anos, nós já tivemos uma mobilização aqui para tratar dessa questão, na medida em que a intenção da Conlurb era retirar essas pessoas. A última conversa que eu tive com o presidente da Conlurb, no mandato passado, ele me confessou que não era interesse da Conlurb a retirada das cooperativas. Ao contrário, que ele queria era organizá-las para que elas pudessem funcionar a contento. Então, senhor presidente, eu fiquei realmente bastante surpreso quando tenho uma notícia aqui de que a prefeitura, altas horas da noite de domingo,
na madrugada de domingo, foi Guarda Municipal, agentes da Conlurb, lá no galpão onde fica a cooperativa, embaixo do viaduto, arrombou o portão da cooperativa, retirou os equipamentos da cooperativa, ou seja, furtou, isso é furto, roubou os equipamentos da cooperativa e, por conseguinte, inviabilizou o funcionamento da cooperativa ali naquela região. São pessoas que vão ficar sem ter condição de levar o sustento para sua casa, pessoas que estavam investindo na sua vida, melhorando a sua vida, alguns, inclusive, passavam por recuperação, né, de dependência química, enfim, tudo isso que caracteriza, né, essa população que encontra amparo e segurança, perspectiva na sua vida, aderindo à proposta da catação de lixo na cidade. O que foi furtado da cooperativa? 5 unidades de uma prensa hidráulica, 5 prensas hidráulicas, uma palheteira, uma prancha, um torno, uma máquina de solda elétrica e todo tipo de ferramenta que eles ali tinham, e levados para destino ignorado. Foi levado 4 balanças, 17 carrinhos de transporte de resíduos, 2 pneus e um rolo de arame e outros bens da cooperativa. Pergunta aqui ao líder do governo: o que isso traz de ganho à prefeitura? Colocar na rua catadores de lixo, inviabilizar o exercício dessa função na cidade. Só a maldade mesmo que anima o prefeito César Maia, a visão de exclusão social que caracteriza essa administração. Só isso que pode explicar uma ação dessa categoria, uma postura desse porte. O presidente da Conlurb, ele muda de opinião a todo momento, vereador Paulo Serri. No momento ele diz que a cooperativa lá vai ficar. Em outro momento não. Na calada da noite, a Conlurb vai lá com a Guarda Municipal, retira os equipamentos dos catadores de lixo, inviabiliza o exercício dessa atividade, ou seja, inviabiliza a vida dessas pessoas. Qual o ganho que se tem nisso? Qual o retorno que se tem nisso? Qual o bem que a administração pública vai usufruir a partir dessa ação? Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer esse registro, e se o presidente da Conlurb puder nos dar a honra de sua presença aqui na Câmara, a fim de trazer explicação para esse tipo de ação, ele será muito bem-vindo. Gostaria, inclusive, que o vereador Paulo Serri, na condição de líder do governo, ele se pronunciasse sobre isso. Se ele acha de bom tom, o presidente da Conlurb vir à Câmara para justificar à sociedade e aos vereadores essa ação covarde da Conlurb, essa ação inominável que a Conlurb teve para com um setor já excluído, né, de todas as possibilidades em nossa cidade e que sobrevivem da atividade da catação do lixo. Gostaria de saber se existe interesse privado nessa questão, porque algo deve estar animando a presidência da Conlurb a tomar esse tipo de atitude, a ter esse tipo de iniciativa que vai contra as necessidades de sobrevivência de uma parcela importante do nosso povo que vive, sobrevive, sustenta seus filhos a partir da catação de lixo e que tinha naquele local uma referência, né, para a sua sobrevivência na cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador doutor Carlos Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço atenção aos senhores vereadores da Zona Oeste
para um fato deplorável que aconteceu hoje no Hospital Rocha Faria, administrado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Um fato deplorável, um governo que gasta milhões em propaganda, dizendo que deu a volta para cima. O que eu vi lá é a volta de um governo do estado para baixo. Não havia um clínico geral sequer no Hospital Estadual Rocha Faria. 60 pacientes internados no setor de emergência, 30 senhoras e 30 senhores, aonde só caberiam 15. O dobro da lotação permitida, 60 pacientes aguardando atendimento em clínica médica e não havia um clínico geral sequer no hospital. Este vereador é médico e me orgulho muito de ter ajudado no atendimento hoje no Hospital Rocha Faria. Não como vereador, não como candidato a nada, porque minha reeleição está muito longe, mas como médico que sou. Um absurdo permitirem, dentro de um hospital estadual, 60 pacientes aguardando atendimento de clínica médica e nenhum clínico sequer. Isto porque, em 1998, no início do governo do senhor Antony Garotinho, as cooperativas foram proibidas de funcionar. E os profissionais de saúde passaram a receber na boca do caixa, sem descontar o INSS. 7 anos depois, o INSS está dando uma dura no governo do estado, que não tem como fugir, a não ser obrigar esses profissionais a se cooperativarem. Um absurdo, um arbítrio. Obrigarem a profissionais liberais a se cooperativarem, sob forte ameaça de que não irão receber os salários de abril e maio, salários de meses já trabalhados. Por conta disto, os profissionais abandonaram os seus postos. Não voltaram mais, porque não estão recebendo. Então, quero deixar aqui o meu repúdio a esse governo do estado incompetente, omisso e irresponsável, que permite que 60 pacientes fiquem na sala de estar de uma emergência sem atendimento médico. É a volta para baixo. O governo do estado fez a volta para baixo. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2191/2004, e autoriza o senhor vereador Edson Santos. Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Educação Alimentar nas escolas municipais. Terminais liberados. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadores ausentes, compareçam. A presidência comunica ainda ao douto plenário que hoje, às 18h05, haverá sessão extraordinária para podermos apreciarmos em primeira discussão LDO e PDLs. A presidência comunica aos senhores vereadores que a ausência do vereador Jorge Felipe no dia de hoje se dá ao fato do mesmo estar adoentado. Vereadores,
e senhoras vereadoras Andréa Gouveia, Carlos Caiado, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Mauro, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Renato Moura, Rosa Fernandes, Es Ferraz, Sami Jorge, Sueli, Tereza Berger, Verônica Costa. Os apresentados estão, mas não vão. Andréa Gouveia, vereadores Carlos Caiado, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Eliomar Coelho, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Mauro, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, vereadora Leila, vereador Jerominho, vereador Renato Moura, Rosa Fernandes, Es Ferraz, vereador Es Ferraz, Sami Jorge, Sueli, Tereza Berger, Verônica Costa, vereador Paulo Serré, assessoria técnica para o vereador Jerominho. Cadê o negócio para assinar? Trouxe ele aqui. Vereador Jerominho, Excelência vai cadastrar uma nova senha, não é isso? Melhor. Esquecimento, está comendo muito queijo.
Vou encerrar. Presentes votando 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26, veto é rejeitado. E o projeto segue a promulgação. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 751/2002, de autoria do senhor vereador Paulo Serrê, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e os clubes de serviço, Lions Club e Rotary Club, para a utilização das dependências das unidades escolares da rede municipal de ensino, na forma que menciona e dá outras providências. O orador, a matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta, terminais liberados. Eu vi ontem. Senhoras e senhores vereadores, Aloysio Freitas, André Gouveia, Aspásia, Brizola, Carlos Bolsonaro, Cristiane, doutor Adelino, doutor Jairinho, Edson Santos, Fernando Guzmão, Guaraná, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Mauro, Leila, Luiz Carlos Ramos, pastora Márcia, Paulo Serri, Renato Moura, Rosa Fernandes, Sami Jorge, Sueli, Tereza Berg, Théo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Mariz. É a segunda, né? Não vou dar número. Em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 563/2001, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos psíquicos no município do Rio de Janeiro, dá outras providências. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, vereador Jerominho. Contrário ao veto. Rejeição, manutenção. Pela rejeição, vereador. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição. Parecer pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Pela manutenção ao veto, senhor. Manutenção ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadores ausentes, compareçam.
Vamos votar. Vereador Aloysio, André. Tendo sido constatada a falta de quórum para deliberar, terceira falta de quórum para deliberar, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para as 18h05, com a seguinte ordem do dia. PDL 169/2005, PDL 233/2004, PDL 290/2004, PDL 291/2004, PDL 303/2004, PDL 1/2005, PL 169/2005, mensagem 13/2005, PDL 4/2005, PDL 7/2005, PDL 10/2005, PDL 11/2005, PDL 13/2005, PDL 15/2005, PDL 85/91, PDL 168/2003, PDL 191/2003, PDL 214/2004, PDL 295/2004, PDL 22/2005, PDL 29/2005. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao douto plenário se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores vereadores, enquanto permaneçam como estão. Aprovado. Do livro consta a presença de 34 senhores vereadores. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de prioridade em primeira discussão, em primeira sessão. Projeto de Lei 169/2005, mensagem 13/2005, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, não havendo nenhum orador inscrito para discutir a matéria, a mesma voltará em primeira discussão em segunda sessão. Tramitação ordinária em segunda discussão. PDL 233/2004, autoriza o vereador Fernando Guzmão. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a João Donato de Oliveira Neto. Orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão. PDL 290/2004, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Dom Dimas Lara Barbosa, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto PDL número 291/2004. De autoria do senhor vereador Sami Jorge. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. PDL 303/2004, de autoria do senhor vereador Guaraná, que concede o título de cidadão benemérito no Rio de Janeiro, ao Odilon de Andrade. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão. PDL 1 de 2005. De autoria do senhor vereador Paulo Serri, que concede, pós-mortem, o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Vitor Tavares de Moura. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação.
Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PDL 4 de 2005, de autoria do senhor vereador Eleomar Coelho. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Luiz Cunha Pimentel. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação ordinária, segunda discussão, PDL 7 de 2005, de autoria do senhor vereador Dionísio Lins, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao sindicalista Manuel Martins Meirelles. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. PDL 10 de 2005, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger. Concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro ao Rabino Henry Isaac Sobel. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão, PDL 11 de 2005, de autoria do vereador João Cabral, que concede os títulos de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Edson Avelar da Silva. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão, PDL 13 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao doutor Celso Correia de Barros, médico pediatra, presidente da Unimed do Brasil, Confederação Nacional das Cooperativas Médicas. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Lê isso aqui para mim. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 15 de 2005, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que concede o título de cidadão honorário do município ao desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. Não há orador inscrito para discutir. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto PDL número 8591, de autoria do senhor vereador Jorge Pereira. O cara já deve ter até morrido, é de 91. É de 91, o cara já até morreu. Concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro ao doutor Ivanaldo Pereira da Silva. É pós-mortem, não? No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 168/2003. Autoria do senhor vereador Luísio Freitas. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Franklin Bertoldo Vieira. Pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Quem é? Márcia Teixeira, Nereide, quem é? Vereador Cláudio Cavalcante, emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 191/2003, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eusébio Oscar Scheid. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 214/2004, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Fica concedido o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao senhor Valdeci Farias de Araújo, consultor. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. A presidência submete ao douto plenário, se concorda com a votação em bloco as emendas números 1 e 2. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas.
Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 295/2004. De autoria do senhor vereador S. Ferraz, que concede o título de cidadã benemérita no município do Rio de Janeiro, Márcia Barreiros Mingozzi. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, PDL 22/2005. De autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Fica concedido o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, senhor Geraldo Mendes Cerqueira. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. A presidência, a matéria seguinte será presidida pela nobre vereadora Rosa Fernandes. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 29/2005, de autoria da mesa diretora e outros vereadores, que estabelece as diretrizes que balizarão a ação da autoridade competente no que concerne a elaboração do plano de cargos, carreiras e de remuneração do quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Votada a pauta da presente matéria. A presidência, antes de encerrá-la, Vereadora Rosa Fernandes. Pois não? Gostaria de fazer a declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Adelino Simões. Eu gostaria de parabenizar a todos os aposentados desta casa. Hoje se fez justiça. Nós, vereadores, hoje, mostramos que nós temos muito mais a dar do que é veiculado na mídia. Nós temos responsabilidade, temos seriedade e temos compromisso com o que é de bem, o que é de direito. E por isso eu votei sim, eu e meus colegas votamos sim por vocês. Tenho certeza que cada um desses vereadores que estão aqui estão reconhecendo o trabalho que vocês tiveram nessa casa. Por isso, votamos sim e vamos continuar apoiando a quem trabalha. Obrigado. A presidência lembra os senhores vereadores a sessão solene às 18h30 de entrega de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Alexandre Pinto da Silva, engenheiro civil, presidente da Fundação Instituto Rio Águas, do município do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Carlos Caiado. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.